disponibiliza para as gráficas e editoras do Brasil papéis importados. São alternativas de produto com diferenciação e inovação frente aos produtos brasileiros. Nós representamos algumas fábricas e aqui eu queria mencionar 3 delas. A Arctic Paper, que é um consórcio sueco-finlandês para papéis editoriais. A Tullis Russell é o segundo maior fabricante de cartão do mundo, papel utilizado nas capas de livro. E a Catalyst. A Catalyst é um grande fabricante de papel jornal que fica no Canadá. A demanda por papel importado tem crescido. No mercado editorial, a gente tem percebido um aumento de demanda aí em torno de 7% a 8%, e no mercado promocional em torno de 2%, 3%. Devido aos impostos, a procura no mercado promocional, o crescimento é menor. Nós atendemos editoras no Brasil inteiro, de Manaus a Porto Alegre, editoras de livro didático como a FTD, a Saraiva e a Moderna, e editoras de livro paradidático, como a Companhia das Letras, a Planeta e a Elsevier, no Rio de Janeiro. Os clientes buscam inovar, né? Eles acompanham as tendências internacionais e muitas vezes esses produtos não existem, não são fabricados no Brasil, ou eles procuram ganho de competitividade, eles procuram custos melhores. Em alguns casos, é uma opção estratégica também. Ele não quer ficar apenas com a indústria nacional, então ele divide a compra dele entre fabricantes nacionais e fabricantes internacionais. A busca de papel importado pela indústria nacional acontece por 2 motivos, principalmente. Uma é inovação. As editoras e gráficas querem estar alinhadas com o que existe de tendência no mundo, e muitos dos papéis não são produzidos aqui. Um outro motivo seria o ganho de competitividade, os custos. Muitas vezes o papel importado chega ao Brasil mais barato do que o ofertado pela indústria nacional. Uma terceira alternativa seria uma opção estratégica. A indústria não quer ficar apenas nas mãos da indústria nacional, então ela divide o atendimento dela de papel com as fábricas do Brasil e as fábricas internacionais. Os principais nichos não atendidos pelos fabricantes nacionais, que são atendidos pelos fabricantes internacionais, vem no segmento editorial, por exemplo, na categoria de pocketbooks. Pocketbooks são os livros de bolso. São livros que têm lombada grande, eles têm corpo, então isso aumenta a visibilidade dele nas prateleiras, no ponto de venda, mas são livros leves de carregar. A gente também chama esse papel de papel off-white. É um papel de pasta mecânica de baixa densidade. Então, os livros vão ter uma agradável leitura pelo toque creme do papel, eles vão ser vistosos na prateleira e vão ser leves de carregar. Esse é um segmento. Outros segmentos são os livros de arte. Para os livros de arte, a gente vai ter, por exemplo, a inovação do papel Munken. Tem sido uma tendência dos designers e dos produtores gráficos buscar imprimir imagem em um papel não revestido. Porém, quando você imprime no papel não revestido, você tende a perder definição de imagem. E aí, uma de nossas fábricas na Suécia, a Arctic Paper, desenvolveu um papel chamado Munken. Ele se enquadra na categoria Text and Cover, que é um papel não revestido que tem um tratamento de carga mineral na superfície. Isso vai permitir que se imprima imagem em alta resolução. Esse papel ele pode vir em 3 tons de alvura e vem também com aspereza ou lisura diferenciados. Muito utilizado em livros de arte. Aqui a gente tem um livro produzido no Brasil, né, um título do Robert Capa, que foi impresso em 2 cores, e aí preto e cinza. E aí você percebe que ele tem uma comunicação mais intimista com o leitor. Ele traz o leitor para dentro das imagens.
Aqui um outro exemplo, um livro do Instituto Moreira Salles, uma revista, em que se utilizou o papel Munken. Então, para livros de arte, esse papel é muito adequado. A imunidade tributária do papel é constitucional, independente da origem ser nacional ou internacional. Os papéis importados entram no Brasil também com essa imunidade, no imposto de importação, no ICMS, no IPI e parcialmente no PIS/COFINS. Isso não atrapalha a importação e o uso de papel importado pelas editoras nacionais. A Pérgamo tem disponibilizado papel importado em todo o Brasil, de Manaus a Porto Alegre. Naturalmente, o consumo de papel acompanha a economia nacional. Então, 40% do papel consumido no Brasil está no estado de São Paulo. Porém, falando de papéis editoriais, a gente percebe, por exemplo, em livros de arte, um aumento de consumo no sul e no nordeste do Brasil. São papéis especiais para publicações mais sofisticadas. Não há restrição na quantidade de papel a ser importado. Em termos financeiros, se o papel é commodity, o papel utilizado em larga escala, a quantidade que otimiza a importação vai depender do valor agregado do papel. Se é um papel jornal, um papel barato, eu diria que a importação que otimiza o custo de entrada do produto seria em torno de 100 toneladas, 4 carretas de papel. Agora, se é um papel para livros de arte, um papel especial, como é o caso do Arctic Ivory, é um couché de extrema lisura, alto corpo e perolizado, a quantidade pode ser de 16 toneladas, um pequeno container. É fundamental ao produtor gráfico saber as alternativas de papel que existem fora do Brasil, para que ele possa, da melhor forma, comunicar aquilo que o seu cliente deseja. O cliente normalmente viaja, conhece produtos novos no exterior e quer utilizar esses produtos no Brasil. Então, o produtor gráfico que conhece essas alternativas de produtos sai na frente. Com relação às motivações que fazem o editor utilizar papel importado, uma delas é a inovação. Nós falamos do papel não revestido que imprime imagem em alta definição, mas a gente também quer ilustrar os pocketbooks. Normalmente o pocketbook ele vai ter um miolo creme, que a gente chama de off-white, e uma capa convencional, uma capa com grande característica de impressão, mas que tem um fundo branco. E dentre as alternativas de papel importado, por exemplo, você tem um cartão que tem a frente branca, mas que o fundo dele é off-white. Isso traz uma identidade mais uniforme ao livro, e isso tem sido muito valorizado pelas editoras internacionais.